E nesse vídeo nós vamos falar sobre quais exames os animais deveriam fazer para que tenham um check-up anual. A maioria das pessoas acabam perguntando que tipo de exame o animal precisa fazer para que você saiba que ele está bem de saúde. Então, como que seria um check-up de um pet, então de um cachorro ou de um gato? Então, nós vamos dividir em três grupos, tá? Então, animais até 3 anos, animais de 3 a 8 e os animais sênior de mais de 8 anos. Então, vamos falar dos que teriam até 3 anos. Quais exames que eu recomendo? Recomendo basicamente fazer um hemograma. Então, hemograma, o que a gente vai olhar? Se o animal tem anemia, se a imunidade dele está boa, e se ele tem algum tipo de queda de plaquetas. Então são os exames básicos ali para a gente saber como que ele está e uma visita anual no veterinário. Então basicamente o veterinário que vai fazer a coleta desse hemograma já vai ter que avaliar o animal, então ele vai acabar palpando o animal e vendo se tem alguma outra, um órgão aumentado ou alguma outra doença ali que facilmente dá para ver num animal de 3 anos. Na teoria, um animal de 3 anos não tem que ter alteração nenhuma. Então, se o animal não tiver nada, vai fazer só um hemograma. O outro grupo seria os animais jovens, né? Animais de 3 a 8 anos. O que eu recomendo? Recomendo fazer o hemograma, mesmo dos bem jovenzinhos, fazer função renal e fazer função hepática. Então, na função renal seria a ureia e a creatinina, que são os exames que a gente vai dosar para ver se o rim está funcionando bem, e a hepática, que seria a fosfatase alcalina e o ALT, para ver se o fígado está funcionando normal. Então, se esses exames não derem alterados, a gente não vai aprofundar. O animal está bem e não precisa fazer mais nenhum outro tipo de exame de sangue. Eu recomendo fazer um eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma seria um exame de coração para ver se o coração desse animal está ok, se tem alguma alteração de batimento. Se estiver tudo ok, só esses exames já vão saber se o animal está doente ou não. Por último, vamos falar dos sêniors, né? Dos mais velhinhos. Então, seriam animais de mais de 8 anos. Esses animais já podem estar doentes só pela idade dele, então por ter um desgaste natural do organismo, ou às vezes porque tomou muito remédio, a gente teve uma interferência ali na saúde dele. Então ele vai fazer mesmo hemograma, função renal, função hepática. Eu recomendo trocar o eletro pelo eco. Então, o ecocardiograma é como se fosse um ultrassom de coração. Então, a gente já vai conseguir ver se ele tem sopro, se ele tem alteração de câmara cardíaca. Então, já dá para ter mais aprofundado se ele tem uma ideia ali, se ele tem uma doença cardíaca ou não. Se tiver, a gente vai ter que tratar. E eu recomendo fazer ultrassom. Por que fazer ultrassom? Porque no ultrassom a gente vai ver a arquitetura do órgão. Então, muitas das vezes, o órgão ele começa a demonstrar que ele vai parar de funcionar, aumentando de tamanho, tendo ou diminuindo de tamanho antes de aparecer no exame de sangue. Então, quando você junta os dois, você consegue fechar um bom diagnóstico. Então, não teve alteração de função e não tem alteração de arquitetura. Esse animal está 100% sadio. Teve alteração de função, mas não teve alteração de arquitetura. Esse animal está começando a ficar doente. Ou não, já tem alteração de função e tem alteração de arquitetura. Então esse animal já está doente. O tratamento vai ser um pouco mais difícil. Então é dessa forma que a gente consegue unir ali o diagnóstico e passar para vocês se o animal está muito doente, se ele está pouco doente, se o tratamento vai ser fácil ou se o tratamento vai ser um pouco mais difícil. Todos esses exames devem ser pedidos pelo veterinário após a palpação do animal. Então, o veterinário vai fazer a consulta no animal, vai fazer uma avaliação dele, vai pedir esses exames podem ser feitos em clínica veterinária, laboratório, hospital, e depois com esses exames volta para a mão do veterinário, ele analisa, vai juntar
todos os resultados versus como o animal tá, né? Como que ele viu o animal e poder passar o diagnóstico para vocês.